Ei, hoje é sábado, você tá fazendo estatuazinha, é proibido. Foi lá e chamou José e Maria e falou, ó, seu filho tá ali, ó, fazendo passarinho de barro lá, que é contra a lei de Deus e tal. Aí José e Maria, vixe, vamos lá, né, pegar o menino. Aí José e Maria, ô filho, o que você tá fazendo? Eu tô usando os passarinhos de barro aqui. Não, mas não pode, então. Você não gostou dos meus passarinhos? Não, não. Pegou o passarinho, um por um, passarinho de barro. Soprou, os passarinhos tudo saiu voando. O cara ficou em estado de choque, todo mundo olhou e ficou em estado de choque. Maria pegou Jesus e falou, vamos embora, vai. E isso aconteceu. Jesus nenê curava, Jesus nenê ressuscitou nenê morto. Mas não tá na Bíblia, Miguel, não tá, mas pode acreditar que é verdade. Se não quiser também não faz diferença, não tá na Bíblia, né? Então se não tá na Bíblia, não é verdade, não tem problema. A Virgem Maria, ela não, Jesus morreu, ressuscitou, foi pro céu. Os apóstolos morreram, Maria não morreu. Maria, quando completa a missão nela na terra, ela entra em êxtase e é levada ao céu pelos anjos. Ela não morreu como morre um ser humano, como Jesus morreu, como os apóstolos morreram. Só que lá em Jerusalém você vê lá o túmulo da Virgem Maria, que ela morreu, é tudo mentira isso. O túmulo da Virgem Maria, mentira, ela nem morreu. Pastor é mentiroso, padre é mentiroso. Só quem fala a verdade nesse ponto é os muçulmanos. Porque os muçulmanos ensinam, né? Que a Virgem Maria não morreu. Ela não morreu. Deus agraciou ela de tal forma que quando ela cumpriu a vida dela, Deus levou ela. E essa é a verdade. E os muçulmanos já ensinam isso, ó. E os padres? A Virgem Maria morreu e Deus ressuscitou ela. Mentira! Isso é mentira. Aí você vê, o que é verdade eu tenho que defender, o que é mentira eu tenho que ser contra. Não sou católico nem evangélico, mas o que tiver na igreja católica for verdade, eu vou dar minha vida por isso. E o que tiver na igreja evangélica for verdade, eu dou minha vida por isso. E o que for mentira vai queimar. Ah, principalmente os mentirosos. Principalmente os milionários, né? Os milionários. Você vê pastor aí, ó. Os pastores com relógio de 300 mil, camisa de 50 mil, blusa. Ah, os caras todos... Só o que tá no corpo dele é mais de R$1 milhão. E aí tem um guarda-roupa de troca de roupa, que o que tá no corpo dele hoje vale R$1 milhão. Aí ele vai no outro culto, também o que tá no corpo dele vale R$1 milhão. Aí ele vai no outro culto, o que tá no corpo dele vale 500 mil. Você olha o guarda-roupa dos caras, E a creche? Não tem. E o orfanato? Não tem. E o asilo? Não tem também. E uma escola de música para as crianças, para aprender música ou artes? Não tem também. E um centro de recuperação para ajudar as pessoas viciadas aí de droga ou qualquer coisa? Não tem também. Não tem nada de evangelho, mas lê a Bíblia e ganha dinheiro, né? É a bolha da mentira, pessoal. Dentro do reino do mundo, existe um monte de bolha. A bolha é a religião. Os caras falam bonito, se veste bem, tem um baita carrão, casona, mega igreja. Mas pela ordem de Deus, esses caras não têm comunhão com Jesus Cristo. É aí que mora o problema. Então espero em Deus que todos eles se convertam, né? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas hoje é tudo sinagoga de Satanás. Travestida de igreja evangélica, né? Tem o nome, igreja evangélica e tal. Mas é sinagoga de Satanás. E é complicado porque assim, milhões de pessoas que seguem ele, são da igreja. Aí se o líder cai, imagina como fica o povo.
fica tudo perdido. Porque achava que o lobo que guiava elas era um homem cheio de Espírito Santo. Não, é só um cara que tem um conhecimento de Bíblia e prega, e canta as músicas, tal, canta as músicas, né? Alegra o coração, satisfaz o ego do povo, e aí é lindo, maravilhoso. É complicado, pessoal, essa ideia. Complicada porque nós estamos falando de almas, de pessoas, que às vezes a casa é o inferno, e lá na igreja, por mais errado que esteja, é o lugar que ela se sente bem, porque a casa é ruim. Aí imagina, agora aquela igreja foi tida como de falso profeta. O único lugarzinho que ela se sentia bem, que é a igreja, é de um falso profeta. Aí ela vai, mas peraí. Então, o inferno da sua casa, às vezes por causa do seu pai, ou por causa da sua mãe, por causa dos irmãos, que é horrível ali, pelo menos era a realidade da vida. Aí você ia lá para a igreja, era tudo mentira. Só que como falava palavras bonitas, tocava um louvor e tal, você achava que era legal, porque saía daquele inferno da sua casa. E aquilo, você saiu do inferno, saiu do fogo, que era a sua casa, e entrou na frigideira de Satanás. Mas existe um brilho, né? Um brilho que aparentemente parece o Espírito Santo, mas não é, tudo entidade. E olha a força que os caras têm. Os caras é brabão, tem dinheiro, manda matar, entendeu? Os caras é maldade pura, mano. É pastor, é bispo e é maldade pura. Tem um monte assim. Já passou uns perrengues na Universal? Eu já. Na hora que os pastores viram que não ia aguentar, chamaram a polícia. Porque na hora que eu abri o zoião bem no olho dele, olha pra mim aqui, pastor, vamos conversar, mano. O cara olhou, seu hipócrita. Vixe, mas não deu muito rápido. O cara já saiu pra trás do altar aqui, ó. 3 minutos a viatura de polícia já tava na igreja. Vai, tá chovendo. Aí eu saí da igreja. Ei, tem testemunho. E o testemunho não é o povo, é as pessoas que estavam comigo. Um dia vocês vão conhecer. Falei, lembra aquele dia que nós fomos na Universal lá? Lembro. Lembra que a polícia chegou? Opa! Nós entramos lá dentro da igreja, começamos a falar umas coisas lá. Daqui a pouco eu vi que o pastor já correu lá pra trás. Falei, vambora, que sujou, pessoal. Mas na hora que nós tá saindo, os polícia, a viatura chegou, os polícia começou a entrar na igreja. Falou, ó, lá embaixo, lá, ó. Aí os polícia já desceu correndo lá embaixo. E era atrás de nós que ele estava. Aí ainda bem que tinha uns camelô perto da Universal, que era a avenida ali de camelô. Nós entramos e os polícia assim, ó, caçando nós, procurando no meio dos camelô. Meu, eu chegava na igreja Universal, lá ele chegou. Aí eu falei, não piso mais, porque minha cara tá conhecida. Qualquer igreja Universal que eu entrava lá, é ele, ó, é ele. Já era, eu falei, não, já era. Por quê? Porque tinha câmera na igreja. Então, como eu comecei a dar problema, minha cara tava filmada, eles filmaram e tiraram a foto e espalharam pra igreja, ó. Esse cara chegar na igreja, já chama a polícia, porque esse cara tá causando. Aí eu acho que os caras memorizaram minha cara, era eu chegar na igreja, ah lá,